Bem, vamos a mais um texto. Veja, esse texto, a minha intenção é que você observe que ele vai primar por uma ferramenta que é a comparação. Para a maioria das pessoas, os assaltantes, assassinos e traficantes que possam ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do problema criminal. Veja, para a maioria das pessoas, isso já contextualiza o quê? O coletivo. Se o coletivo está expresso no texto, então isso já garante a objetividade. Assaltantes, assassinos e traficantes que podem ser encontrados em uma rua escura da cidade são o cerne do problema criminal. Isso para a maioria das pessoas. Mas, aí é que está. Nesse mais entra a intencionalidade de quem escreve. Nesse mais, o avaliador vai perceber que você já começa a tentar mostrar a desconstrução do que se afirmou antes. E você vai tentar inverter a situação, mostrar o equívoco de um olhar coletivo sobre uma realidade social. Vê se não é. Mas os danos que tais criminosos causam são minúsculos quando comparados com os de criminosos respeitáveis, que vestem colarinho branco e trabalham para as organizações mais poderosas. Amigo online, o que você vê a partir do mais, nesse texto, nessa primeira tela, sem dúvida alguma, garante uma estrutura bifurcada, uma bifurcação. O texto ganha uma abrangência. Por quê? Porque o texto não fica restrito ao olhar de uma maioria, mas sim vai buscar defender uma outra extremidade. Isso garante o quê? Garante uma visão que se acomoda, em termos de estrutura, a uma discursiva. Porque a discursividade, ela vai primar por um texto em polifonia, em um texto que traga mais de uma voz. Existe a voz da maioria das pessoas, declarando o que existe antes da conjunção em vermelho, que é o mais. E agora surge uma outra voz no texto, declarando um equívoco para quem pensa dessa maneira. Ok? Mas os danos que tais criminosos causam são minúsculos quando comparados, e aí começou a usar a comparação com os de criminosos respeitáveis que vestem colarinho branco e trabalham para as organizações mais poderosas. Veja agora, leia o texto, que você vai ver que a população dessa tela, a população é, letra A, criminosos pobres, e a partir do mais, criminosos ricos, que representam a minoria. Leia, vê se não é. Não é isso? É isso que você tem que alcançar quando pedirem uma discursiva. Estima-se que as perdas provocadas por violações, aliás, violões, ó amigo online. Estima-se que as perdas provocadas por violações das leis antitruste, apenas um item de uma longa lista dos principais crimes de colarinho branco. Quer dizer, acabou de dar o quê? Acabou de apresentar um exemplo. Exemplificação. Isso não é exemplificação. Tá? Exemplificação. Pois bem. Sejam maiores que todas as perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de uma década.
e as relativas a danos e mortes provocados por esse crime apresentam índices ainda maiores. Quer dizer, ele começou a desenvolver a ideia intencional. Foi ou não foi? Você tem aí o início do desenvolvimento de uma ideia que é a ideia intencional. E ele parte, depois que compara dois itens, ele parte para a exemplificação. E essa exemplificação gera, vou pintar de amarelo. Vai gerar o quê? Sejam maiores que todas as perdas causadas pelos crimes notificados à polícia em mais de uma década. Tá vendo? E as relativas a danos e mortes provocados por esse crime apresentam índices ainda maiores. A ocultação pela indústria do asbesto, que é o amianto, dos perigos representados por seus produtos, provavelmente custou tantas vidas quanto as destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados Unidos. Ele volta a comparar ou não? Quanto? Tantas? Quanto? Né? Ok? As destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados Unidos da América durante uma década inteira. Você observe que existem outros recursos de desenvolvimento. Você tem a exemplificação, não é isso? Você tem a exemplificação. Você tem a comparação, mas tem a exemplificação, tem a oração adjetiva, mas se sobressai com quem o autor? Com a comparação. Aí é que está. Entra uma coisa bastante expressiva. Quando você se apega a instrumentos que irão desenvolver o tópico frasal, aquelas ferramentas citadas no bloco anterior, seja citação, seja enumeração, seja relação, causa e consequência, seja hipótese, não é? Seja descrição, seja dados estatísticos, seja esse item, enfim, quando você pegar essa ferramenta, tem que pegar e fazer com que uma tenha maior o quê? Tenha maior relevo. Amigo online, amiga online, o nosso texto na prova pública tem que garantir o que eu digo a vocês? Tem que garantir relevo de referenciação, a centração temática, entendeu, amigo online? Você, amigo online, a centração temática tem que ganhar relevo em relação a outras. A centração temática, em termos de conteúdo de ideia, tem que ser uma condição exponencial entre outras ideias. Então, da mesma maneira que, quanto ao conteúdo, você tem que primar para que haja uma hierarquia, garantindo que entre as ideias que existem no desenvolvimento, você consegue o quê? Trazer a hierarquia e fazer com que uma se torne exponencial? A mesma coisa está no uso dessas ferramentas. As ferramentas que garantem o quê? A quebra da concisão do tópico frasal, não são várias? Uma tem que ser posta em relevo. A que estiver em relevo, sem dúvida, garante a intencionalidade sua na produção textual. Então, você tem que estar aqui, ciente de que existe uma unidade temática central, em relevo, exponencial, e existe uma articulação macro também em relevo, também exponencial. E aí você prima por um casamento em seu texto, que é o quê? O culto à forma, ou seja, o saber olhar a estrutura do texto, e o culto à concepção. Ou seja, o saber dar hierarquia a uma das ideias. Esse equilíbrio, eu diria a você,
entre forma, estrutura, corpo do texto e a ideia, o conteúdo ideativo, a informação sobre esse equilíbrio, garante a você a nota máxima na redação. Se treinar, chega. Nada é inatingível. Chega, meu patrão. Alguns já chegaram, tenho certeza. Ficaram com 9,8, 9,74. Até 10 eu já encontrei candidato alcançando. E que tirou cópia da produção para servir como comprovação de que atingiu. O que não é impossível de se alcançar. Aqui você veja a comparação sendo a ferramenta maior, quebrando a concisão tópico frasal. Vamos voltar. Ok? Ó, a ocultação pela indústria do asbesto, dos perigos representados por seus produtos, provavelmente o quê? Custou tantas vidas quanto as destruídas por todos os assassinatos ocorridos nos Estados Unidos da América durante uma década inteira. E outros produtos perigosos, como o cigarro, também provocam a cada ano mais mortes do que, e terminou com mais do que com outra comparação. Um outro texto, ó, que garantirá uma boa produção textual, discursiva, chega às suas mãos. E aqui a minha intenção é que você identifique qual foi a ferramenta que ele usou exponencialmente para desenvolver o tópico frasal. O tópico frasal é esse em vermelho. A recuperação econômica dos países desenvolvidos começou perigosamente a perder fôlego. A reação dos indicadores de atividade na zona do euro, que já não eram robustos ou mesmo convincentes, é agora algo semelhante à paralisia. Os Estados Unidos da América cresceram a uma taxa superior a 3% em 12 meses. Mas a maioria dos analistas aposta que a economia americana perderá força no segundo semestre. Veja, você tem, vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. Deixa eu pegar aqui o azul. Vamos dar nome aos bois. O vermelho é o tópico frasal, não é isso? Observe a primeira afirmação, quebrando a concisão do tópico. A reação dos indicadores de atividade na zona do euro é agora algo semelhante à paralisia. Então, você já tem uma relação de causa e consequência. A reação dos indicadores, e ele cita a reação. A reação é a causa. A consequência é o que está no tópico frasal. Então, ele estabelece uma causa que gera uma consequência. Não é isso? Uma consequência. É um bom começo para desenvolver o quê? O tópico frasal. Trazer um tópico frasal que contextualiza a causa e, obviamente, o paralelismo vai estar quando a quebra da concisão começa trazendo a consequência da causa apresentada no tópico frasal. Os Estados Unidos da América cresceram a taxa superior a 3% em 12 meses. E agora você tem o quê? Dados estatísticos, obviamente. Ele utiliza dados estatísticos. E isso garante a objetividade. Mas a maioria dos analistas aposta que a economia americana perderá força no segundo semestre, aliás. Veja que, com o uso dos dados estatísticos, há algo que se opõe a ele. É justamente o que? Uma estimativa vinda de analistas, ou seja, pessoas especializadas. Quer dizer, isso já gera uma imbricação de
ideias. Ou seja, o tópico frasal é a causa, o primeiro item que desenvolve é a consequência. Em seguida você tem o quê? Você tem dados estatísticos, onde logo em seguida, há uma afirmação se opondo, e é uma afirmação de especialista, não é o autor. Vou dizer, a maioria dos analistas aposta, a maioria aposta, ele traz dados ou vozes de especialistas, é um contexto coletivo aí, criando uma estimativa que se opõe ao crescimento das taxas que contextualiza os Estados Unidos. Quer dizer, isso gera o quê? Isso gera uma estrutura autônoma. O texto tem estrutura inteligente, porque ele sozinho traz o quê? Traz estrutura que suporta o quê? Uma condição sistêmica. O corte de 125 mil empregos em junho indica que a esperança de gradual retomada do crescimento do mercado de trabalho no curto prazo era prematura e não deverá se concretizar. Isso é um fato? 125 mil empregos em junho, o corte deles. É um fato. E qual a leitura que se tem desse fato? Ele diz, há indicadores, indica que a esperança de gradual retomada do crescimento do mercado no curto prazo era prematura. Quer dizer, trabalhou a ideia da temporalidade. O prazo era prematuro de gradual retomada. As razões para esse estancamento, as razões encontram-se no comportamento do polo dinâmico da economia mundial. Quer dizer, vai buscar justificativa. Isso aqui o que eu estou grifando, vai, sem dúvida, constituir contextualmente justificativa para o que foi dito antes. O comportamento do polo dinâmico da economia mundial, os países emergentes, cujo desenvolvimento econômico começou a desacelerar, ainda que a partir de taxas exuberantes de expansão. E volto a mencionar o quê? Percentuais. Quer dizer, essa imbricação que seu texto tem que ter. Está me entendendo? Tem que garantir isso. Você tem uma imbricação de ideias. Não é isso? Essa imbricação proporciona o que em seu texto proporciona o que nós chamamos aqui de funcionalidade textual, ou estrutura sistêmica. E veja que o texto não ficou o quê? Não ficou preso a apenas o quê? Uma ideia. Uma ideia trouxe outra ideia. Tá? Igual ao que eu diria assim para você. Ó. Vamos à tela. Eu diria assim para você. Traga para o texto um fato. O fato é pura objetividade. Trouxe o fato para o texto. Esse fato, ele se contextualiza numa legislação específica. Mas qual legislação? De um lado você tem o quê? Você tem um ambiente X, onde você encontra só objetividade. Seja esse ambiente a Constituição Federal, seja esse ambiente o direito civil, tributário, o direito penal, enfim. Você tem só objetividade. Mas o que existe enquanto fato assentado numa legislação, que é a Constituição, ou o direito penal, ou o direito civil, ou o direito constitucional, por aí vai, nada do que eu cito nesse ambiente é estático. Toda lei está sujeita o quê? A reconfigurações. E você vai chegar com um espaço Y. Nesse espaço Y, você não vai ter a Carta Magna. Você não tem a Constituição Federal Brasileira ou o direito penal enquanto seu código processual, civil,
Você não terá apenas o código tributário, digamos assim. Nesse outro ambiente, você chega com o quê? Você chega com um MP, uma medida provisória, você chega com uma súmula, você chega com uma lei complementar, uma emenda constitucional. Então, você pode muito bem fazer as imbricações se utilizando de um deslocamento entre o ambiente X e o ambiente Y. Amigo online, as alíneas, os incisos, os parágrafos, sem dúvida, devem ser, em termos de conteúdo, a sua âncora para você ir sequenciando. Afirmou algo, pense. Pense de onde você está tirando essa afirmação. É de uma linha? É de um inciso? É de um parágrafo? Se incisos, alíneas e parágrafos vão desenvolver um tópico frasal que contextualize um caput, lembra que nós trabalhamos isso? Então você vai ter que pegar essa imbricação entre alíneas, incisos e parágrafos, entre MPs, súmulas, lei complementar, emenda constitucional, decisão do Supremo, súmula vinculante, enfim. É isso que o seu texto tem que trazer. O texto argumentativo não iria gerar a sua obrigatoriedade de tensões, mas o texto discursivo, sim. Então eu peço para que você, faça isso, justamente isso aqui. Apresente uma introdução, ou enunciação inicial, e apresente uma conclusão. A conclusão centrada na ideia principal, só que com a linguagem predominantemente o quê? Subjetiva. E entre a introdução e o desenvolvimento, que a sua redação traga, no mínimo 2 parágrafos. Mas 2 parágrafos que, quando vistos, fique claro que você já deu uma hierarquia maior a uma das ideias. Se eu tenho a ideia X e tenho a ideia Y, fica claro, até mesmo pela dimensão do parágrafo, que você trabalhou com mais informações em cima da ideia Y. Ela vai ser a tua o quê? Ela vai ser a tua centração temática. Sem dúvida alguma. Ela vai ser a tua centração temática. Mas para que ela seja a tua centração temática, tu tens que o quê? Tu tens que chegar com o maior número de informação, com o maior repertório sobre a ideia Y. E essas imbricações entre um ambiente do direito, que é a Constituição e o Código Processual Penal, Civil, Tributário, e o outro ambiente, que é a MP, a súmula, a lei complementar, seja muito mais trabalhado isso, essa rede de imbricações, essa rede seja bem mais contextualizada na centração temática. Já na ideia primeira, você vai ser mais conciso, bem mais conciso. Mas seu texto já traz com isso o quê? Uma hierarquia. Agora, se a comissão pede uma discursiva com apenas 10 linhas, você pode, em 10 linhas, construir um tópico frasal de 1,5 linha e já desenvolver esse tópico frasal em um único parágrafo. O que eu ponho aqui de azul é o desenvolvimento do tópico frasal.
E, enfim, chegaria com uma conclusão. Veja que está dividido de uma maneira que o tópico frasal seria justamente o início do texto, uma linha e meia. O desenvolvimento seria a linha azul, com essa sequência horizontal que nós observamos mais uma vez. E a conclusão no único parágrafo. Ok? Então você pode ter, no único parágrafo de 10 linhas, uma introdução ou enunciação inicial, um desenvolvimento e uma conclusão. O que não pode é o candidato, em meio ao que a comissão pede, chegar apenas com a informação e transformar a sua produção textual dissertativa em apenas um texto informativo. Isso não pode. Ok? Não pode também o candidato não construir introdução, nem construir conclusão, e chegar abrindo parágrafos apenas, trazendo o quê? Informações específicas sobre as referenciações. Não. Não tem a sua produção textual como uma resposta à semelhança de um questionário. Ok? Bem, fico aguardando mais redações. As que eu já entreguei e sugeri a candidatos que façam o quê? Uma retomada em cima do texto, em meio às intervenções que eu apresentei, mas faça mesmo. Porque alguns candidatos que chegaram trabalhando o tema já apresentado, em meio às intervenções que eu levei a ele, trouxeram uma mudança significativa em seus textos, conforme eu já parabenizei alguns deles. Tá? Fique no aguardo de que habilitar-se a uma maior intimidade com a produção textual é, sem dúvida, a perseverança e começar a se habituar a declinar-se a uma produção textual. É só aguardar e continue mantendo esse seu exercício em cima da produção textual, que você, sem dúvida, alcança o que eu já testemunhei alcançado por parte de alguns candidatos. Tenho certeza que o curso garante a você uma visão pericial sobre produção textual. E estamos aqui para atender as produções que nos chegam. Perca a inibição e comece a construir, conforme os modelos apresentados no curso, o que tenha certeza irá dar conforto a você e um acréscimo na sua nota. Um prazer e até lá.